Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, nessa manhã. Quantos querem receber a palavra do Senhor? Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me trouxe aqui para me abençoar, para ampliar o meu conhecimento e me dar revelação da Tua palavra, recebendo vida, alimento e suprimento para essa semana, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é uma semana de vitória. E você já entra na semana vitorioso, porque você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não é tremendo isso? Você é o único, que entra já no jogo ganhando. Falando aí de Copa, Você é o único que entra com o jogo já resolvido. Porque a Bíblia diz que há um vencedor, mas ela te chama de mais do que vencedor. Mais do que vencedor é o que já entrou com o jogo resolvido. Já ganhei. Por quê? Porque até quando dá errado, para você deu certo. Isso é bíblico, não é? Não é Romanos 8, 29? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Está incluído também alguns erros. Então, Deus é tão incrível que até quando você acha que errou, Ele está planejando uma maneira de te abençoar. Eu tenho visto isso, irmãos. Só que para crer nisso precisa ter a fé da nova aliança. A fé da nova aliança é a fé que até quando você errou, Deus está no governo de todas as coisas. Você achou ali, e às vezes é fato, errou mesmo. Mas eu creio que a soberania de Deus está acima dos meus próprios erros. Ele está governando sobre a minha vida. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã, sobre a plenitude do tempo. Pegue aí a sua revista. Se você não tem a revista eletrônica, é porque você não está em uma célula. Então tem alguém perto de você que não tem célula. Convide ele para a sua célula agora. Tem alguém perto de você que não está em célula? Se ele não está, faz aquele convite, Pastor, aqui na videira, nós não fazemos apelo, chama o povo à frente. Fazemos, mas eu prefiro apelar para você que está sentado aí, fazer de você um ministro, fazer de você um pescador de homens e mulheres, fazer de você alguém que é um evangelista, e evangeliza o vizinho que está sentado atrás de você, à frente de você, dando as boas-vindas em nome de Jesus. Vamos fazer isso agora? Você sabe o nome do irmão que está aí do seu lado, atrás, ao lado. Se quiser levantar, está autorizado também, aleluia. Nós temos convidados aqui hoje, visitantes. Sejam bem-vindos os irmãos visitantes. Pastor David e a sua família, a Cláudia, a sua família, aleluia. E muitos outros, amém? E nós temos novos membros nascendo também, aleluia. Essa semana nasceu um novo membro, o Bernardo, filho do nosso irmão Wellington Pereira e a Isabela. É uma bênção. Depois os irmãos dão uma saudação a eles. Gálatas capítulo 4 e versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Fala comigo, a plenitude do tempo. Quando veio a plenitude do tempo, Deus fez algo. O que ele fez? Deus enviou o seu filho. Mas Deus enviou o seu filho em qualquer momento? Não. Quando é que Deus enviou o seu filho? Quando estava tudo preparado. Quando estava tudo pronto. Tudo organizado. Mas na nossa cabeça, parece que não está tudo organizado ainda. Parece que ainda falta Deus trabalhar algumas coisas. Talvez na nossa cabeça, seria melhor Deus enviar o seu filho hoje, com o mundo inteiro conectado. Talvez nós, os homens modernos, pensamos, por que Jesus não veio agora? Se Jesus viesse agora, nós poderíamos fazer uma live no Facebook e mostrar, a crucificação, e todo homem poderia vê-lo, e ele estaria pregando para bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas, mas naquela ocasião, o mundo não era tão grande assim. Eu quero dizer para você que Deus governa sobre os tempos e estações.
E Ele está governando sobre as nossas vidas. Eu queria hoje te abençoar com essa segurança. Ele está no controle de todas as coisas. E se você tem a fé da nova aliança, a fé do Evangelho, você é alguém que crê nisso. E você é capaz de crer que os seus erros não são maiores do que a soberania de Deus. Não são. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E Ele é o Senhor, inclusive, sobre as nossas vidas e sobre a vida da sua igreja. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: vindo porém, fala comigo, a plenitude do tempo. Deus fez algo. Deus enviou o seu Filho, o maior evento da humanidade, mais importante, que dividiu a história dos cristãos e não cristãos, foi feito na plenitude do tempo, quando coisas estavam alinhadas, quando o Senhor fez um pano de fundo e preparou todas as coisas. Quem crê nisso, diga amém. Agora, isso não é para ficar na história, isso é para a sua segunda-feira, isso é para a sua semana, para você sair amanhã para o trabalho, pegar, a sua condução e dizer: Ele está no governo de todas as coisas. Pastor, mas ainda não aconteceu aquilo que Deus prometeu. Então é porque a plenitude do tempo não chegou. Ele está planejando uma maneira de te abençoar. Ele está alinhando algumas coisas. Você sabe que você tem aqui, talvez se você tem um relógio, você tem no seu braço um cronos, que é um tempo cronológico. E você sabe que Deus não se move pelo cronos, porque esse cronos, ou tempo cronológico, de onde vem a palavra cronômetro, é para nós. Deus opera em outro tempo. Deus opera no Kairos. O tempo de Deus, portanto, é diferente do nosso. E a Bíblia já disse isso. Um dia para o Senhor, como quantos anos? 1000 anos. E 1000 anos pode ser como pastor, como que é isso? Funciona mais ou menos assim: os santos que dormiram, que morreram, talvez morreram há 2000 anos, 3000 anos, na verdade, mas quando o Senhor Jesus ressuscitar os mortos, será como naquele mesmo dia. São 1000 anos, ou 2000 anos, ou 3000 anos para Davi, mas no dia da ressurreição, é como se Davi tivesse fechado os olhos naquele dia e agora ele está diante do Senhor. Para Davi, 3000 anos, mas para o Senhor foi só um dia, porque Ele está no controle de todas as coisas. Esse Kairos, então, que temos aqui no braço, é um Kairos para nós. Pastor, esse não é o Kairos. Pois é, hoje eu queria te ensinar a não ser governado por esse tempo aqui, mas ser governado pelo tempo de Deus. Talvez algumas pessoas estão dizendo para você: não é o tempo de fazer tal coisa, não é o tempo de empreender, não é o tempo de abrir um negócio, porque o mercado está ruim, o mercado está fraco, o mercado está isso ou aquilo. Pessoas querem governar sobre as nossas vidas num tempo que é diferente do tempo de Deus. Mas a Escritura diz que eu e você podemos viver debaixo do tempo de Deus. Quantos querem? Eu não quero viver. É claro que eu não ignoro o Cronos. Nosso culto tem horário para começar, tem dia para ser realizado. Sem o Cronos, a vida seria um caos. Mas a vida de muitos crentes, igualmente, é um caos. Porque ele só vive pelo Cronos, o tempo do homem, o tempo natural. Então, quando Deus fala algo com ele, ao invés de mover-se no espiritual, ao invés de mover-se na plenitude do tempo, não, ele move no natural. Quantos estão me entendendo? Hoje eu queria ensinar você a mover no sobrenatural. Eu queria ensinar você que cada detalhe da história Ele está governando. Eu posso dar dezenas de exemplos aqui dentro, olhando para você, espontaneamente. Por exemplo, vamos começar aqui por os nossos jovens nubentes aí, Sabemos que esses jovens têm um chamado missionário. Já falaram isso para nós, os pais já têm clareza disso, amém? Ok, então,
eles têm uma chamada de Deus no coração para as nações. E aí eles marcaram o casamento. Quando eles marcaram o casamento, eles não sabiam, mas sabe o dia que eles casaram? No Dia Mundial de Missões. Dá até um calafrio. Credo. Quem que fez isso? Fala para o irmão que está do seu lado. O Senhor. O Senhor governa sobre todas as coisas. Vamos voltar um pouco. Por favor, projete aí Gálatas capítulo 4. E o versículo 1. Que eu quero ensinar você um pouco mais. Digo, pois, que durante o tempo. Fala, durante o tempo. Meu assunto aqui é o quê? O tempo. A plenitude do tempo. Quando Deus alinha as coisas para cumprir o seu kairós. Quando Deus alinha as coisas para cumprir aquilo que Ele prometera. Ele prometeu um filho para Abraão. No cronos de Abraão, durou 25 anos para a promessa acontecer. Mas no tempo de Deus, foi no mesmo instante que Ele prometeu. Na sua cabeça, parece que Deus está demorando. É porque Ele não trabalha no seu tempo. Ele trabalha no tempo dEle. Por isso que o Salmo diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou soberano das nações. Eu governo. Eu estou regendo, nada foge ao meu controle. Pastor, mas e o diabo? O diabo já perdeu na sua vida. Faz alguns anos que ele perdeu na sua vida. Quantos creem nisso, digam amém. Ele não pode mais governar a sua vida, porque antes éramos escravos do diabo, mas Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aleluia. Lá é um império, mas aqui é um reino. Lá é um império das trevas, porque lá ele escraviza os seus escravos, mas o reino não. O rei trabalha para os seus súditos. O rei abençoa os seus súditos. E nós somos todos filhos do rei. Você então não precisa mais viver atemorizado, como se o diabo fosse te atacar, destruir o seu futuro. Não! O Senhor já guardou toda a nossa casa. Mas é necessário que você não ande por aí como uma criança, como alguém infantil, que não sabe discernir os tempos. Fala comigo, a plenitude do tempo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro... Quantos são herdeiros aqui? Quantos herdaram aqui a salvação em Cristo Jesus? Você é um herdeiro? Então o texto está falando de você. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor... Preste atenção nessa palavra. Em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Uau, esse versículo aqui é poderoso. Ele está ensinando o seguinte, o apóstolo Paulo está falando aos irmãos da Galácia, ensinando para eles que eles estavam se afastando da graça e aproximando da lei. E ele falou, irmãos, vocês não entendem o conceito de herdeiros na Bíblia? Vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Significa que tudo que Deus reservou para Cristo é direito nosso agora. É nossa herança. Ele nos fez herdeiro de Deus, diga herdeiro de Deus. E co-herdeiro, quer dizer partícipe da mesma herança de Cristo. Só que só entende isso quem é maduro na fé. É por isso que o texto está dizendo que quem é menor, diga o herdeiro é menor. Sabe o que é essa palavra menor? É népios, que diz infante, criancinha. Então, nós temos em uma igreja toda composta de herdeiros, aqueles que foram salvos, diga amém. Se você creu em Cristo como Senhor e Salvador, Deus fez você filho. E se você é filho, diz Paulo, portanto é herdeiro. Você é herdeiro, mas tem herdeiros maduros e herdeiros imaturos. Quem é o herdeiro imaturo? A Bíblia diz, é o népios, é a criancinha, é o infantil, é o que vive nesse tempo aqui. Se você tem direito à herança e desperdiça a herança, a Bíblia diz que você é infantil. A Bíblia não diz que você é ímpio.
A Bíblia não chama um filho de nécio. Não, a Bíblia diz que essas pessoas são carnais, infantis. Mas a vontade de Deus é que todos sejamos, ou que todos cheguemos à altura completa da plenitude da estatura de Cristo. Para você herdar e desfrutar da sua herança aqui. Porque a vontade de Deus é que desfrutemos da herança agora. Quantos dizem amém? O herdeiro em nada difere do escravo. Então o que o apóstolo está dizendo? Que existem crentes que são herdeiros de todas as promessas de Deus, mas estão vivendo como escravos. Eles são filhos passando fome dentro da casa. Eles têm direito à prosperidade, mendigando aquilo que já têm. Porque não tem revelação da palavra, não tem revelação da graça de Deus. Jesus Cristo nos dá a revelação da graça de Deus. Porque nós recebemos isso. Agora, pastor, o que isso tem a ver com o tempo? Olha, tem a ver com o tempo em que o herdeiro é menor. Olha o que a Escritura diz. No tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Ele vive como um escravo. Como que um escravo vive? Sem liberdade. O tempo inteiro ele está acusado, preso ao medo, preso à lei. E alguns pregadores da lei fazem questão de tratar os irmãos como escravos. E eles chegam no culto para serem outra vez atemorizados. Já leu isso nas Escrituras? Viver outra vez atemorizado. Por que outra vez? Porque eu vivia com medo quando eu era escravo do diabo. Mas é possível continuar vivendo como escravo. Está aqui, em Gálatas. Em nada difere do escravo. Ele vive outra vez atemorizado, porque antes o diabo, o pecado, o escravizava. Mas agora, quem o escraviza? A lei. A lei. A lei escraviza os crentes. A lei oprime os crentes. Os crentes chegam no culto para receberem pão do céu e recebem algemas na terra. Eles se sentem presos. Não orou o suficiente, não buscou a Deus o suficiente, não entregou sua oferta. Alguns chegam a dizer que se você não devolver o seu dízimo, você é até amaldiçoado. Você está próximo de perder a sua salvação. Então, um lugar de refrigério como esse, diga aleluia, se torna um lugar de condenação. Que não seja assim em nenhuma das nossas células, que não seja assim em nenhuma das nossas igrejas. Mas a Escritura diz que esse herdeiro, Gálatas 4:1, se ele é népios, criancinha, infantil, o Senhor não pode entregar para ele a herança. Não pode. Porque você não entrega a herança para alguém que não tem, né, doutor, habilidade para receber. Tem um termo disso, jurídico. Ele não está hábil a receber. Ele não tem capacidade para receber. Então, vamos supor, preste atenção, que eu tenho uma propriedade, uma casa. E aí, esse proprietário vem a falecer. E o único herdeiro dele é o menor. Esse menor, ele não pode entrar na posse daquela propriedade. É necessário eleger para ele um tutor, um curador, para cuidar daquela propriedade até que ele chegue, fala comigo, na plenitude do tempo. Qual que é a plenitude do tempo jurídico? 18 ou 21? 18 para receber a propriedade. Então, quando ele completar a plenitude do tempo jurídico, e aí tem a plenitude do tempo espiritual, e aí tem a plenitude do tempo para um relacionamento. Quantos estão me entendendo? Vem ali, né, o Danilo aqui, ó, tá ainda com beca de batismo aqui, batizou no batismo passado, aleluia. Tá aqui com 12 anos, né, Danilo? Aí o Danilo chega para os seus pais. Ô pai, papai, eu quero entrar na corte. O que você acha, Danilo? Olha para o pastor, só a chance é agora. Ele está em dúvida, aleluia. Gostei, é porque ele é homem mesmo, glória a Deus. Aleluia, isso aí. Ele ficou em dúvida, falou, agora? Aleluia, não estava pensando, isso é uma boa notícia muito grande. Será que o pastor vai me liberar? Esse menino tem revelação da graça de Deus.
mas não está na plenitude do tempo. Ainda que ele queira, ele é népios para o relacionamento. Ele é infantil para o relacionamento. Os irmãos estão me entendendo? Agora, eu não estou falando de coisas naturais, eu estou falando do Evangelho. Eu estou falando de coisas que Cristo já nos entregou e já nos abençoou nas regiões celestiais. Pastor, eis você fica orando, jejuando, falando, eu não entendo por que não acontece. Ô filho, é porque ainda somos népios em muitas áreas da nossa vida. Comporta como criança. Devido ao tempo decorrido, diz o autor de Hebreus, deveria ser mestres, mas leite vos dei a beber, porque não podeis suportar. Então, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Quantos creem nisso? Mas pastor, eu quero essa bênção é lá na minha conta bancária. Por que não chegou ainda? Eu não acredito nesse evangelho. Eu estou te mostrando por que não chegou ainda. Porque o herdeiro é menor. O herdeiro é menor. Ele precisa ser preparado. Tem gente aqui que está grávido. Grávida. Né, pastor Juliano? Pastor Juliano é cográvido com a esposa. Né? É porque a esposa está grávida, você sabe, o marido engravida também. Você já viu? Começa a crescer. Ó o Versosa aí, está grávido também. Nós temos aqui muitos grávidos. Está grávido, aí ele não sei porque a barriga do homem começa a crescer também. É um mistério, útero, né? Se ele tivesse. O útero do homem é nessa região aqui, ó, de pós, de lado aqui assim também, né? Vai crescendo. Aí quando chega a plenitude do tempo, aí ele é co-herdeiro. Então, presta atenção, a gestação são 9 meses. Por quê? Porque Deus está preparando o casal. Não é verdade? Quantos pais aqui de filhos nós já temos aqui, de filhos aí que já vieram, né, na plenitude do tempo? Ele está te preparando. Aí você vai ter a grata surpresa, Ageu do Espírito Santo. Nunca mais vai dormir o tanto que queria. As irmãs testificam ou não? Acabou, filha, né, Estrela de Maria? Há de eterno agora, só hora que foi embora, né? Não vai, vamos sair agora, meu bem. Não, agora tem um ente querido no meio de vós, né? E que se você não tiver cuidado, vai governar até seu casamento, freguês. Até sua casa. Então, isso é assunto para Escola da Família, com o pastor Sérgio Carlos. Diga, eu quero. Chegando à plenitude do tempo, então, ele está preparando o herdeiro que é menor. Quantos herdeiros aqui querem crescer no Senhor? Eu quero deixar de ser criancinha. Eu quero deixar de ser népios. Temos 2 tipos de filhos na Bíblia, uios e teknon, no grego. Então, temos um filho maduro e um filho imaturo. Os pastores podem me ajudar? Qual que é o imaturo? O uios ou o teknon? Teknon? Obrigado. Então, o teknon é o imaturo. Se eu falei errado, está na sua conta agora, tá? Porque não está aqui no PowerPoint, no esboço. Aliás, nada que eu estou falando está no esboço. Desculpa, viu, pastor Sérgio Carlos? É outra pregação. Essa palavra é do pastor Sérgio Carlos. Ele falou, estou vendo, que é outra pregação mesmo. Pastor, você me deixa louco. Você me passa o esboço para eu pregar à noite. Você está fazendo outra pregação? É porque eu gosto demais da palavra, irmãos. Me perdoa. Eu tenho esse defeito, mas eu vou ser fiel. Vou voltar aqui para o esboço. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Fala comigo, nascido sobre a lei. Ele nasceu sobre o quê? Mas ele viveu pela lei ou pela graça? Calma, esse culto é um culto para pastores, não responda rapidamente. Né? Ele nasceu sob, né? Do verbo aí, né? Debaixo, under. Ele nasceu debaixo da lei, mas ele viveu de que maneira? Ele viveu pela lei? Se você responder que ele viveu pela lei, você está chamando Cristo de népios, um herdeiro infantil. E se ele fosse infantil, jamais poderia ter cumprido a missão do Calvário, porque só homens crucificados, só homens maduros é que vão para a cruz. Só casamentos maduros é que experimentam a cruz. Qual que é a diferença, pastor, do népios para o maduro, do ios para o teknon, os filhos de Deus?
é que os imaturos nunca experimentam a cruz. Eles fazem a sua própria vontade. Quer ver isso na Bíblia? Mateus capítulo 7, jovem, e versículo 53, 7:23. Qual que é a diferença entre um crente imaturo e um crente maduro? É porque o menor, ele é herdeiro, ele já foi abençoado, ele foi salvo. Quantos dizem amém? Mas em nada difere do escravo. Eu olho para ele, eu estou vendo um herdeiro, mas o comportamento dele é de escravo. Ele está na posição de herdeiro, vivendo como escravo. Aí Paulo olha para aquilo e fala: Jesus Cristo, irmãos da Galácia, por que você está vivendo assim? Se você foi chamado herdeiro do mundo, aleluia! Se você foi herdeiro do mundo, você está vivendo como escravo, vivendo outra vez atemorizado. Por quê? Porque ele está debaixo da lei, ele está debaixo do jugo dos homens. E o apóstolo diz: não vos colocais novamente debaixo do jugo dos homens. Qual é o jugo dos homens? É o jugo da lei. É aquele que quer escravizar os irmãos. Mas quantos querem aqui ser senhor de tudo? Então vai ter que amadurecer. Então vai ter que crescer. 7:23, jovem, de Mateus. Então, por que, pastor? E como que eu posso isso? Versículo 2. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado. Fala comigo, tempo predeterminado. Esse é um assunto interessante. Esses dias no almoço, meus filhos queriam saber sobre predestinação. E aí eles estavam discutindo se eles criam, né, Vitor? Na não sei o que absoluta, o que era? Predestinação absoluta, não. É um outro nome. Vou lembrar, é um termo teológico. Lá em casa, a mesa é assim, conversa do almoço. Predestinação, eleição. E pai, como é que é isso? E aí eu falo um argumento, falo, não me convenceu não. Falei, vamos almoçar. Não é hora de perguntas e respostas pastorais aqui. Mas a Bíblia diz que os discípulos perguntavam para Jesus em casa, né? Então, amados, como que a Bíblia explica que você é infantil? É quando você está sobre tutores e curadores. Tem alguém cuidando de você. Mas sabe aquele cuidado? Não é o cuidado que nós fazemos aqui, pastoral. Não é o cuidado discipulado. É aquele negócio quando um crente pede para o outro: não, ora por mim. Porque quando você ora, a sua oração é mais forte. Eu não dou conta de ouvir certas rádios evangélicas, porque vem uma oração forte lá, e aí, o que você não está entendendo por detrás da oração forte? Está dizendo para você o seguinte: a minha é forte, a sua é fraca. O que ele está fazendo com você? Escravizando. Você não está percebendo, mas ele está te escravizando. Ele não está ensinando os crentes a crescer, ele está ensinando os crentes a diminuir. Ele está sendo clerical. Ele está fazendo o que fazia lá na época dos apóstolos, dos nicolaítas, da obra dos nicolaítas, as quais eu odeio. Qual é a obra que Deus odeia? É fazer dos seus filhos imaturos. Essa reunião não é para fazer dos filhos imaturos, essa reunião é para fazer os filhos crescerem. E como que os filhos crescem? Não é dando leite a beber. No tempo certo você dá o leite. Acabou de batizar, você dá o leite. Mas não é possível crescer só alimentando de leite, não é verdade, meus irmãos? A criança, né, que está lá no ventre da Natália, ao nascer, vai se alimentar de leite. Mas daqui a pouco, aí o Pedrinho já está comendo alguma comida, uma papinha, vos dei a comer. Mas depois, o apóstolo Paulo diz: eu quero dar mesmo é alimento sólido. Esses dias mandaram o pastor Aloysio uma pergunta: como, pastor, você ensina para a igreja Apocalipse? Os irmãos não entendem nada de Apocalipse, isso é impossível. Ele respondeu: só se for os irmãos da sua igreja, porque na videira eles entendem Apocalipse. Aliás, aqui eles entendem toda a escritura, porque toda a escritura foi escrita para o nosso ensino e admoestação, diz o apóstolo Pedro. Só uma parte das escrituras? Toda a escritura. Então, quando um pastor diz que os irmãos não entendem Apocalipse, o que ele está fazendo com os filhos de Deus? Diminuindo, infantilizando.
e só vai ser arrebatado o filho maduro. Está escrito, é o filho maduro. Como é que é chamado o filho maduro na Bíblia? Os vencedores. Os vencedores. É aquela parte da seara que amadureceu primeiro. Quantos querem amadurecer primeiro aqui? Qual é a parte que vai ficar então? É a parte que não amadureceu, os népios. Por quê? Porque aí vai ter um tempo para eles amadurecerem. Esse tempo vai ser de grande tribulação. Eu não quero estar aqui para amadurecer naquele tempo. Eu quero amadurecer agora. Quantos querem? Quem é o crente então maduro? É aquele que não vive aqui no Cronos. Ele sabe que é governado por um Kairós. E Romanos, vamos no 7:23 aí, jovem, pegou? Então põe. A Escritura diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará aonde? No reino. Por quê? A semelhança aqui do que o doutor falou, não pode receber o reino, porque o reino é para os maduros. Então, a Bíblia diz, pode voltar, volta um pouquinho aí no 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse é o maduro. Ponto final. Esse é o maduro. O maduro não é o que lê a Bíblia 3 horas. O maduro não é o que ora 5 horas por dia. Pregadores da lei querem escravizar você no cronos deles. Eles dizem, quem não ora 2 horas é infantil. Quem não leu a Bíblia uma vez no ano não é crente. Ele está escravizando os crentes. As Escrituras dizem quem é o maduro. O maduro é aquele que faz a vontade do meu Pai. Vai entrar no reino népios ou filhos imaturos? Não, eles vão ter que amadurecer primeiro. Se amadurecermos agora, nos dias que antecedem a volta do Senhor, seremos arrebatados com Ele. Mas se não amadurecermos agora, olha a graça maravilhosa de Deus, ainda tem tempo. Você vai ganhar uma promoção de mais 7 anos para amadurecer. Olha tanto que, irmão, você precisa ver a graça de Deus. Eu estou te falando que a graça de Deus é superior até mesmo os seus erros. O crente não quis amadurecer aqui agora. Ele fala, não, eu estou na graça, pastor, não quero ir no culto. Não vai então. Eu não quero estudar a Bíblia. Daqui a pouco, em agosto, nós começamos novas turmas de cursão em CTL. Quantos dizem amém? Não quero, pastor, não preciso estudar a Bíblia. Não tem problema, você vai ter 7 anos para fazer isso. Junto com o anticristo, o falso profeta e a besta. Estuda com eles. Precisa? Então, não estamos todos na liberdade? Quantos querem escolher agora serem vencedores? Eu quero amadurecer. Se você quiser amadurecer, você vai ter que viver no Kairós de Deus, na plenitude dos tempos. E aí, eu queria chamar a equipe de louvor aqui para nós finalizarmos. Por quê? Porque nós sabemos, versículo 28 de Romanos, capítulo 8 e versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Preste atenção, eu vou finalizar. Sabemos, você já sabe disso. Você já sabe, você já ouviu lá no cursão, do Logos e do Rema, da palavra escrita e a palavra revelada. Essa é a palavra escrita, esse é o Logos. Mas essa palavra escrita, ela precisa ser internalizada, revelada ao seu coração. Quando isso acontece, ela vira Rema. Agora, vem cá. Um népios, uma criancinha que se recusa a comer a palavra de Deus, como que ele vai crescer? Nós estamos desafiando você a fazer o cursão e o CTL, não é porque nós queremos te dar um diploma. Aliás, nós nem lembramos que diploma existe. Até esquecemos de entregar alguns, provavelmente esquecemos o seu. Nem lembro que existe. Sabe por quê que nós queremos? Nós queremos te dar alimento sólido.
E ao comer esse alimento sólido, você começa a crescer para ser um herdeiro maduro de Deus. Aí a plenitude do tempo chega. Aí ele fala, pode liberar aquela bênção que eu já dei. É igual uma dispensa. Já está na sua dispensa, está escrito lá na sua dispensa, no seu armário lá, Paulo Henrique Versosa. Já está lá todas as bênçãos que você precisa. Já estava lá, filha ou filho? Filho, aleluia. Já está lá o filho do Paulo Versosa. Já estava até o nome, todos os dias dele foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Mas Deus não estava passando o tempo, ele estava preparando o Paulo e a sua esposa. Aí quando chegou a plenitude do tempo, ele falou, provavelmente lá para um anjo lá, pode liberar. Já amadureceu. Está liderando uma célula. E aí ele está cuidando bem dos filhos de Deus. Olha, parece que aquele líder de célula está cuidando tão bem dos meus filhos. Libera mais uns 3 lá para ele, para ir para a célula dele. Pastor, mas ele está cuidando mal. Libera mais 5 agora então para a célula dele. Para ele aprender que não depende do comportamento dele. Eu abençoo até quem não merece. Oh, aleluia. Estou até com vontade de dar um glória. Então vamos ficar em pé, aleluia. Que o evangelho é bom demais, gente. Estou com vontade de orar. Porque a plenitude do tempo chegou. Presta atenção que eu vou te falar. A plenitude do tempo chegou. Para nós, para a videira. E aquilo que nós estávamos apenas orando, está se materializando. Eu quero convidar você a fazer parte da edificação de uma igreja de vencedores. Onde cada crente, ele é um ministro, mas ele é um ministro maduro. Ele é um herdeiro maduro. Assim também, quando nós éramos menores, estavam servilmente sujeitos ao rudimento do mundo. Versículo 4, abençoado. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Você sabe disso, na mente. Mas eu quero que entre lá na sua dispensa. Eu quero que entre lá no leito do seu matrimônio. Eu quero que entre lá na criação dos seus filhos. Você sabe conosco. Você sabe na mente. Mas eu quero que você saiba no seu espírito, no seu coração, que Ele preparou de antemão todas as obras para que você seja abençoado. As bênçãos já foram liberadas. A questão não é se Deus quer abençoar você. Ele já abençoou. A questão é, eu já amadureci para receber essa bênção? Eu não posso entregar um celular de X mil reais para um bebê. Ainda que eu tenha dado de presente para ele, eu vou guardar até a plenitude do tempo. Se você entendeu, eu acho que tem algumas coisas que estão guardadas para você. Eu te recomendo a orar agora e falar para o Senhor: Senhor, eu creio que chegou o tempo. O Senhor liberar isso na minha vida. Eu já amadureci no Senhor. Fala isso para Ele agora, enquanto nós cantamos um cântico, porque a glória de Deus está nesse lugar. Esse é o som da tua noiva. Esse é o som da tua igreja apaixonada. Mostra o som da noiva. E o som da noiva é a oração em línguas. Esse é o som da tua noiva. Esse é o som da tua igreja apaixonada, fascinada. Vem Jesus, vem, libera, vem, toma o teu lugar. Chegou a plenitude do tempo. Vem Jesus.
vem dançar. Você é herdeiro, meu amado. Vem Jesus, vem toma o teu lugar. Você é herdeiro. Vem Jesus, vem dançar. Esse é o som. Esse é o som da noiva. Vem, Cordeiro. Maranata. Esse é o som da tua. Vem, Cristo. Esse é o Vem som buscar a da tua igreja. igreja, Porque ela está apaixonada. Fascinada. Só os herdeiros, ministre ao Senhor. Corações apaixonados, Os maduros. corações entrelaçados. Chegou a plenitude dos tempos sobre a vida da videira nessa cidade. Meu amado e eu. Coisas que estão nas regiões celestiais começarão a ser liberadas. Jesus, Porque você chegou nesse tempo. Chegou a plenitude do tempo. teu lugar. O Kairos de Deus para nós, igreja. Vem Jesus, vem dançar. Vem Jesus, vem toma o teu lugar. Vem, Pai. Oh, Jesus, Jesus. Vem Jesus, vem dançar. Levante as suas mãos. Você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Algumas delas estão aguardando amadurecermos no Senhor. Quem faz essa obra não é você, querido. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. Pastor, então o que eu preciso fazer? Você precisa entrar no descanso. Não é por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você não veio a esse culto para sair daqui outra vez atemorizado. Você veio aqui para sair aliviado. Você veio aqui para sair suprido e agraciado, porque em todo tempo Ele é bom. E se Ele não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, acaso não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Sabe, o sinal de um filho maduro é que ele entrou no descanso. Ele não está ansioso por coisa alguma, porque ele sabe que ele tem um pai que cuida dele e que ele move na plenitude dos tempos. Com as suas mãos levantadas, diga: Senhor Jesus, aleluia. Dá um aleluia de alívio. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquela sensação de suprido e não a sensação de estar em falta. A sensação que Ele está planejando a maneira de te abençoar, que Ele está com as mãos estendidas sobre nós, nos guardando e nos protegendo. Diga: Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te glorifico, porque o Senhor governa sobre todas as coisas, e eu estou na plenitude dos tempos para a minha vida e para essa igreja. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Tem alguém muito amado perto de você, 2 ou 3 pessoas, fala para ele: você é um filho maduro. Cantamos Você é um filho maduro. aleluia. Cantamos aleluia. Uou! Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu.